O que levar em consideração na hora de escolher um fundo imobiliário? Esse é um questionamento que a gente recebe quase que diariamente dos nossos seguidores e que eu tenho certeza que você provavelmente em algum momento ou até hoje se questiona como é que você faz para analisar um fundo imobiliário da forma correta. E é justamente sobre isso que eu vou te ensinar o passo a passo no vídeo de hoje. Você já deve saber que o nosso canal aqui jamais vai te dar qualquer tipo de recomendação de compra ou venda. O nosso papel aqui é educacional. Nós queremos levar a educação financeira para os investidores, para trazer muito mais conhecimento sobre investimentos, para que dessa forma você possa tomar suas próprias decisões sem depender da ajuda de terceiros. No entanto, eu entendo perfeitamente que muitos dos que estão começando agora ou até já investem há um certo tempo têm uma certa dificuldade de como analisar um fundo imobiliário. É sim uma tarefa árdua, é uma tarefa que muitas vezes gera certa insegurança de confiar realmente nas suas próprias análises e muitos acabam se sujeitando a estar seguindo a dica de um terceiro, de um influenciador no YouTube. Mas fiquem tranquilos que a gente preparou esse vídeo aqui hoje com muito carinho para te passar de fato o passo a passo que a gente utiliza aqui no TioFis para estar analisando e escolhendo os melhores fundos imobiliários do mercado. Eu tenho certeza que após esse vídeo aqui você vai melhorar muito mais a forma como você olha o mercado de fundos imobiliários e vai ter condições totais de escolher os fundos imobiliários que vão compor a sua carteira. Trazendo, é claro, isso da forma mais clara, rápida e objetiva possível, que é a forma que a gente gosta de trazer por aqui. Quando estamos tratando de fundos imobiliários, existem 5 fatores que não podem deixar de ser considerados em nossa análise. O primeiro ponto é a questão da qualidade dos ativos, que está intimamente ligado ao padrão construtivo e à localização desses ativos. O segundo ponto é a qualidade da gestão. Você precisa realmente ter uma boa gestora para alocar muito bem esses recursos. O terceiro ponto é a questão dos inquilinos. Você precisa realmente ter bons inquilinos em seu portfólio. O quarto ponto é a capacidade de gerar renda, ou seja, qual é a capacidade que aquele fundo tem de continuar te pagando rendimentos todos os meses. E o quinto ponto é o preço. Mas antes de passar esse conteúdo para vocês, eu já gostaria de pedir que você deixasse aqui o seu joinha, se inscrevesse em nosso canal se você ainda não é inscrito e ativasse o sininho para que você não possa perder nossos novos vídeos, tá bom? Toda semana a gente vai estar sempre lançando vídeos novos aqui no nosso canal e é muito importante que você assista todos eles. A gente vai falar tanto sobre fundos imobiliários, quanto sobre investimentos, quanto sobre negócios, enfim, o que der vontade aqui pra gente falar, a gente vai estar trazendo e que seja um conteúdo pertinente para você. E para que esse vídeo aqui não fique apenas um conteúdo muito teórico, como você costuma encontrar por aí, eu reuni hoje os dados do XPLG11, fundo de logística da XP, para que juntos a gente possa analisar esses dados, interpretar e entender se é realmente um fundo bacana, mas o intuito maior aqui é mostrar para vocês como é que nós fazemos as nossas análises aqui no TioFis. Geralmente, para coletar esses dados, eu uso 2 sites, ou Funds Explorer ou Status Invest. São sites excelentes que já trazem informações para a gente de forma trabalhada, de forma mais didática. Ele bota uma série de gráficos das cotações, da vacância, dividend yield, de preço sobre valor patrimonial. Tudo isso ele já traz para a gente e também lá no final da página deles, eles apresentam os documentos que foram emitidos pelos fundos imobiliários. E os documentos que a gente mais analisa para estar olhando o fundo imobiliário é o seu relatório gerencial. Então nesse vídeo aqui eu peguei informações do relatório gerencial para a gente estar olhando juntos. Então, para começar falando sobre qualidade dos ativos, o primeiro ponto que a gente utiliza para analisar é a questão do fundo ser multi-imóveis, ou seja, ter mais de um imóvel em seu portfólio. Esse é um caminho natural da indústria de fundos imobiliários, ter fundos cada vez maiores, com mais imóveis, com mais inquilinos, em mais localizações, e isso de certa forma traz muito mais segurança para você. Se você opta por escolher fundos que tenham apenas um imóvel ou muita concentração em um inquilino, você vai ver que você vai estar correndo um risco muito maior. E quando a gente considera fazer isso, analisando na prática o caso do XPLG, você vai ver que o fundo ele tem hoje 13 ativos espalhados em 6 estados e que a sua vacância histórica sempre foi muito bem controlada, ali abaixo dos 10%, tá bom? Isso aí só mostra pra gente a qualidade dos ativos por trás do fundo, a qualidade implícita do seu portfólio. Outro ponto interessante é você analisar, geralmente nos relatórios gerenciais aparecem isso, ou no próprio site de algumas gestoras você consegue ver os ativos em si, você vê fotos, você vê imagens, você vê vídeos para entender os ativos
que estão presentes no seu fundo. Outro ponto do XPLG é que ele tem 2 ativos que estão em desenvolvimento. Isso aí só mostra que potencialmente lá na frente esses ativos vão gerar um excelente retorno para quem é cotista, já que você investir no desenvolvimento de um ativo traz retornos maiores lá na frente. Pelo menos a tendência é que se traga, porque o preço para se construir um imóvel é muito menor do que um preço para você comprar um imóvel pronto. O segundo ponto crucial da questão da qualidade dos ativos, que eu comentei com vocês no início do vídeo, que é intimamente ligado, é a questão da localização. E quando a gente fala do XPLG, perfeito, ele está localizado em 6 estados, mas majoritariamente ele está ali na região Sudeste, principalmente em São Paulo. Mais de 50% do portfólio está na região de São Paulo, que é a região mais bem desenvolvida do país. É uma região que tem uma capilaridade muito grande para as outras regiões do país, e quando a gente fala de galpões logísticos, a gente precisa pensar nisso. Precisa ser uma região desenvolvida e que tenha capilaridade para o país. Nesse cenário, o Sudeste hoje, a região principalmente ali de São Paulo, é a região mais ideal para se ter galpões logísticos, ou você vai ter, no caso, realmente os melhores galpões logísticos localizados nessa região. Afinal, são essas regiões que você vai ter uma maior facilidade de distribuição pelo país. O segundo ponto da nossa análise de fundos imobiliários é ver a qualidade da gestão. E quando a gente está parando para ver a qualidade da gestão, alguns pontos têm que ser analisados. Primeiro é histórico dessa gestora. No nosso exemplo prático aqui de hoje, que é o caso do XPLG, o XPLG não só é um fundo novo, como também a XP Asset é uma gestora nova, é uma gestora relativamente nova no mercado de fundos imobiliários. Então o histórico que a gente tem para estar analisando o fundo, ele é realmente pequeno, mas a gente tem que lembrar que no ano de 2020, os fundos imobiliários, no maior pico da crise lá, em março de 2020, que foi quando de verdade a bomba estourou, ali foi uma grande prova de fogo para vários fundos e para várias gestoras. Então esse ponto ali foi fundamental para a gente já começar a analisar realmente esses fundos em um momento de estresse. E o XPLG, a gestora, se portou também muito bem nesse momento. Outro ponto que a gente para analisar, a qualidade dos relatórios gerenciais. Quando a gente está falando em investir em um fundo imobiliário, a nossa maior fonte de informação e de qualidade, de forma rápida e transparente, são os relatórios gerenciais. Se o fundo não emite bons relatórios, fica difícil de você analisar um fundo. Então aqui, primeiro, eu só escolho o fundo que emitam relatórios gerenciais e que emitam relatórios gerenciais com qualidade, porque é lá que eu vou conseguir saber mais informações sobre o fundo. Então precisa ser um relatório gerencial de qualidade, transparente, que traga as informações de forma clara. E outro ponto que a gente para analisar a qualidade da gestão é a questão da eficiência na alocação de recursos após emissões. Quando o gestor ele se propõe a realizar uma emissão, ele tem que ter muito claro já, antes de realizar a emissão, qual é o pipeline que ele pretende alocar aqueles recursos, por que ele está captando. A gente precisa saber para onde é que vai esse recurso, qual foi a eficiência, qual foi a rapidez que ele fez para alocar esses recursos. Durante as emissões, o dinheiro ficou muito tempo parado em caixa. Isso é um problema para quem é cotista, porque querendo ou não, acaba impactando nos rendimentos. Então a gente precisa realmente pensar nesses pontos na hora de analisar a qualidade da gestão. Outro ponto importante de se analisar na questão da qualidade da gestão é as taxas cobradas pelos fundos. Esse é um ponto que a gente até não costuma parar muito para analisar por aqui, porque em geral você vai ver que os fundos no mercado estão entre 0,8% até 1,2% ao ano. Mas se o gestor começa a cobrar realmente taxas muito acima disso, começa a cobrar 1,4%, 1,5% ao ano, ele tem que ter uma estratégia muito diferenciada para justificar esse alto custo que ele está cobrando. Então sempre permaneça de olho, mas saiba que eles vão estar na média. No nosso caso aqui do XPLG, a taxa dele de gestão, de gestão e administração ao ano, vai de 0,95% ao ano em cascata até 0,75%. É uma estratégia que mostra que à medida que o fundo for crescendo, a tendência é que a taxa de administração e gestão vá sendo baixada. O terceiro ponto que a gente para analisar aqui um fundo imobiliário é a questão da qualidade dos inquilinos. A gente tem que lembrar que quando a gente está investindo em um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário tem uma série de imóveis. Esses vários imóveis são alocados para vários outros inquilinos. E esses inquilinos que pagam os aluguéis para o fundo que vai para o seu bolso, que é cotista. Se você não tem um fundo imobiliário com bons inquilinos, existem alguns riscos de lá na frente ou seu inquilino deixar um imóvel vago por problemas financeiros, ou até mesmo deixar inadimplente por questões de não ter como pagar. Então esses aluguéis que você recebe dependem de bons inquilinos. Tiago, o que é que seria um bom inquilino? Inquilinos capitalizados, inquilinos que têm um bom histórico de pagamento. Pega lá o histórico de 2020, veja ali quando teve o pico da crise, 3 meses para frente, se você teve algum inquilino no fundo que mostrou que pode ter algum problema de pagamento lá na frente, monitore ele de perto. Também jamais tenha um fundo que tenha muita concentração em um único inquilino.
inquilino, é muito perigoso de, caso esse inquilino tenha algum problema, de impactar nos seus rendimentos. Então o ideal é que você tenha uma diversificação desses inquilinos e você busque por inquilinos de qualidade, que tenham capacidade realmente de honrar com seus compromissos, de estar pagando os aluguéis todos os meses. Quando a gente fala aqui do XPLG, o XPLG tem inquilinos de excelente qualidade, Via Varejo, Leroy Merlin, Lojas Renner, enfim, vários outros aqui, como vocês podem ver, que são inquilinos capitalizados, que têm boa qualidade de crédito e que até o momento não apresentaram grandes problemas para os inquilinos. Lembre que se você tem um inquilino ruim, existe o risco de você ter inadimplência e deixar o imóvel vago mais na frente. Outro ponto que acaba atraindo bons inquilinos é a questão da qualidade dos ativos. E é justamente por isso que a gente mais na frente, antes, no caso, analisou a qualidade dos ativos. A tendência é que bons imóveis atraiam bons inquilinos. Então, priorize sempre analisar primeiro os imóveis e a tendência é que eles vão trazer bons inquilinos. Sobre a capacidade de gerar renda, que é nosso quarto ponto aqui do nosso checklist para se analisar um fundo imobiliário, o que a gente tem que pensar? Quando a gente está falando de capacidade de gerar renda, o que a gente quer dizer? Qual é a capacidade que aquele fundo imobiliário que você está analisando vai ter de te pagar rendimentos todos os meses? Será que ele tem capacidade disso? Um dos pontos foi o ponto anterior, que é a qualidade dos inquilinos. Eles estão intimamente ligados a isso. Mas outro ponto da capacidade de gerar renda é a questão dos contratos de locação. A nossa prioridade aqui sempre vai ser optar, é claro que dentro das limitações, a gente vai ver que fundos de logística você consegue isso com mais facilidade do que outros tipos de fundo, mas é buscar por o quê? Por exemplo, no caso do XPLG, por contratos atípicos, porque são contratos que têm longa duração, 10, 15, 20 anos, são contratos que trazem uma segurança muito maior por conta da multa rescisória, que é uma multa rescisória extremamente alta, tendo que pagar, por exemplo, o inquilino, se ele decide reincidir um contrato, do caso atípico, ele vai ter que pagar de multa rescisória todos os aluguéis remanescentes do contrato. Além disso, outro ponto, é um contrato que ele não tem revisionais ao longo do seu período, ele é apenas reajustado ano a ano por índices inflacionários. Então ele é um tipo de contrato que traz muito mais segurança e previsibilidade de caixa para o fundo. No caso do XPLG, 55% dos contratos são contratos atípicos, ou seja, o fundo ali ele já tem realmente mais da metade ligado a contratos atípicos e a tendência é que com o passar do tempo e dos anos ele vai aumentando isso para trazer muito mais segurança. Outro ponto, os contratos vão vencer para depois de 2023, ou seja, mostra realmente que ele tem contratos um pouco mais longos. Esse espectro é porque no relatório gerencial só mostra até 2023, mas eu vi que tem relatórios para vender depois de 2030, inclusive. Relatórios não, tem contratos para vencer depois de 2030, então isso aí mostra realmente que o XPLG tem contratos cada vez mais longos. E um ponto crucial que vocês têm que ver também é a questão dos indexadores que vão estar revisando esses contratos, Eles vão ser revisados por quais indexadores? IGPM e IPCA. Qual é a porcentagem disso aí? No caso do XPLG, eu vou pegar esse número aqui agora para vocês, 54% pelo IPCA e 43% pelo IGPM. Então a gente vê aí que tem um balanceamento muito bom entre esses dois indexadores, o que é interessante, porque o fundo não fica exposto demais nem a um indexador, nem a outro indexador. Ele consegue balancear muito bem isso em seus contratos. Então nesse ponto de contrato, certamente o XPLG ele está muito bem estruturado, está muito bem posicionado e isso aí diz muito sobre sua capacidade de gerar renda. Sobre preço, que é nosso quinto e último quesito, esse ponto aí eu vou deixar para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês querem ver a continuação desse vídeo para a gente ensinar para vocês como é que a gente faz para calcular o preço de um fundo imobiliário. Então eu preciso que esse vídeo aqui esteja cheio de comentários, cheio de likes, cheio de joinhas para que a gente possa fazer um próximo vídeo falando sobre precificação. Então deixa aqui nos comentários se você quer ver um próximo vídeo para a gente falar sobre precificação, tá bom? E compartilha com seus amigos para que a gente consiga realmente chegar no número de comentários e likes que a gente quer, que eu não vou contar para vocês, para que a gente possa fazer um próximo vídeo falando sobre precificação, tá bom? Então compartilha aí com todo mundo, deixa aqui seus comentários e aí eu faço para a gente falar sobre precificação, que é um dos pontos mais importantes. Hoje a gente viu 4, A qualidade dos ativos, qualidade da gestão, qualidade dos inquilinos e a capacidade de gerar renda. O quinto e último quesito vai ser um próximo vídeo, caso esse vídeo aqui realmente encha de likes, encha de comentários, para a gente fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Eu quis trazer aqui de forma totalmente prática e rápida para vocês e uma forma que a gente faz para analisar os fundos imobiliários. Nesse caso aqui de hoje, fundos de tijolos, mas que você consegue adaptar para vários outros tipos de fundos de papel, fundos de desenvolvimento. Só vai mudar alguns pontos nessa análise e a gente pode futuramente mostrar para vocês também como é que a gente analisa esses outros tipos de fundos imobiliários.